Boa noite, irmãos. Hoje é dia 13 de julho de 2025. Estamos dando início ao nosso culto da família, Igreja de Interlagos. É com muita alegria que a gente se reúne aqui todos os domingos para ouvir de Deus, falar de Deus, orar a Deus, louvar a Deus, ter comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Eu queria refletir hoje numa palavra que está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Queria que o pastor colocasse para a gente ler juntos. Eliette, espera um pouquinho que eu não abri o Word. Word. Eu vou abrir, vai falando um pouquinho aí. Tá bom. No Velho Testamento, irmãos, existia um sacrifício de animais, né? Porque esse sacrifício, esse derramamento de sangue iria remir o pecado das pessoas para que a ira de Jeová diminuísse, né? Então se matava ovelhinhas e outros animais para que houvesse uma remissão, né? Para que o pecador não morresse, né? E aqui em Romanos 12, 1 e 2, fala justamente desse sacrifício, mas é um outro tipo de sacrifício que existe no Novo Testamento, que fala assim, uma vida de sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E muitas vezes a gente lê essa passagem, irmãos, e a gente pensa, não, é o culto, né? Que quer dizer que o culto que nós nos reunimos não é um culto com base emocional, né? Com base em gritarias, em profecias, em choros, né? Não que isso é proibido de existir, mas a base do nosso culto não é essa, não é a emoção. Mas, verdade, esse Romanos 12, 1, é um passo além. Quando fala assim, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, na verdade, não quer dizer só o culto que vamos fazer agora, no domingo ou na terça-feira, mas é uma coisa particular. É uma coisa particular, tanto assim que, no verso 2, fala assim, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados. O que é se conformar com esse mundo? É tomar a forma do mundo, é agir conforme o mundo. E não agir conforme o mundo, né, que aqui está falando, você não deve agir conforme o mundo, não seja conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e se não serdes conformados, irmãos, nos remete a um sacrifício de mortificação, há um sacrifício de morte do velho homem, há um sacrifício de louvor a Deus, porque quando a gente está louvando a Deus, o nosso pensamento não está em nós mesmos, não está no mundo, não está na próxima refeição, não está em algum problema que a gente está tendo no cotidiano. Não, irmãos. Quando a gente está louvando a Deus, a gente está com o nosso pensamento ligado a Deus. A nossa vontade racional está em agradar a Deus. E não com o nosso pensamento, a nossa energia, os nossos objetivos ligados ao nosso cotidiano, né? Então, quando ele fala assim, olha, não sede conformados com esse mundo, está dizendo assim, olha, seu velho homem tem que ser anulado,
Tem que ser morto, como ele foi morto no batismo. Não morto do ponto de vista literal, mas morto do ponto de vista espiritual. Mata o velho homem. Para você matar o velho homem, você vai ter que se renegar, você vai ter que se transformar. Por isso que fala, olha, se não sede conformados com esse mundo, quer dizer, olha, aquele velho homem que era na forma direitinho desse mundo, que forma, irmão, é igual uma forma de bolo. Todos os bolos saem com a mesma cara. Se é uma forma quadrada, todos os bolos vão sair com aquela cara. Se é uma forma redonda, todos vão sair com aquela cara, com aquele tamanho, com aquela altura, com aquele aspecto. Aqui está falando, olha, não entre na forma desse mundo, você tem que sair diferente. E para você sair diferente, você tem que nascer de novo. Você tem que mortificar, como está aqui em Romanos 8,13, que eu queria que o pastor abrisse também, a gente mortificar a nossa velha natureza. Então, quando a gente pensa nisso, irmãos, a gente vê que a gente sai da forma desse mundo. Romanos 8,13, pastor. 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, irmãos, esse mortificardes as obras do corpo é igual um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, na verdade, esse culto racional tem muito mais a ver com a nossa vida particular do que com o nosso ajuntamento de domingo, entende? É vou falar meio giro, é uma parada entre eu e Deus, não entre um conjunto de pessoas e Deus. Porque a nossa vida cristã é uma vida em comunhão com os irmãos, mas é um acerto individual que eu tenho que fazer com Deus. É uma transformação individual. Eu não tenho que pensar, será que meu irmãozinho X, Y, Z está se comportando bem com Deus? Né? Isso aí é a mente dele, é a vontade dele, que tem que se conformar com Deus. Eu não posso chegar para um irmão e falar assim, ô irmão, você está sendo conformado com Deus? Você está mortificando os vossos membros em sacrifício a Deus? Você está se transformando? Eu posso falar de uma maneira geral para a igreja, para a edificação da igreja, mas eu não posso ficar apontando o dedo para uma pessoa em particular. Cada um sabe como ela está se comportando diante de Deus. O que eu preciso de mudar, o que eu preciso de mortificar, qual o sacrifício que eu preciso de fazer. Então, quando fala assim, olha, mortificar a velha natureza, está falando justamente isso. Você está fazendo o seu culto racional a Deus? Você está não sendo conformado com esse mundo? Porque se você estiver com a formazinha, né, a forma do mundo, forma quadrada, forma redonda, você está saindo igualzinho às pessoas do mundo. Então, a gente tem que ter um diferencial, e esse diferencial envolve mortificação. E mortificação envolve busca a Deus até que eu tenha vontade de renegar as velhas coisas. Até que Deus e o Espírito Santo venham até mim e eu me sinta compelida a falar, não, isso daqui não é coisa que agrada a Deus. Então, não está me agradando também. Então, eu tenho que me modificar, eu tenho que me mortificar para que e isso, irmãos,
não é uma coisa que está fora do meu raciocínio, está dentro do meu raciocínio. Por isso, volta lá de novo, pastor, em Romanos 12, 1 e 2. Isso, irmãos, envolve nascer de novo. Isso envolve sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor. Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aquela história que eu falei, é eu com Deus. Porque aí, quando ele fala assim, não sede conformados, mas sede transformados, é essa transformação que eu tenho que ter. E se cada um de nós tiver essa transformação, nós vamos conseguir transformar a igreja, melhorar a igreja. Para a igreja melhorar espiritualmente, e chegar a um nível espiritual maior, estar mergulhada espiritualmente muito mais seriamente em Deus, depende de mim, depende de cada um. E depende desse Romanos 12, 1 e Romanos 12, 2. Porque aí nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é o que nós almejamos. Então, todos os nossos sacrifícios vivos, com um culto racional em nossas vidas particulares, nós vamos conseguir construir um culto de domingo muito melhor, irmãos. Porque todos nós estaremos imbuídos em sacrifícios de louvor, em mortificação, não com intenção, não, eu tenho que ser diferente do outro. Não, irmãos. Eu tenho que transformar eu em relação a mim mesmo. Como eu disse, o meu compromisso é com Deus. Eu não tenho que apontar dedo para ninguém, eu tenho que apontar um dedo para mim e falar, cadê minha transformação? Cadê eu não me conformando com esse mundo? Amém, irmãos? Então, eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade ao nosso culto. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, com alegria diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para declarar, Senhor, com os nossos atos, com o nosso louvor, com a nossa voz, Senhor, que nós Te amamos, que nós necessitamos de Ti, que nós necessitamos do irmão também aqui, que nós necessitamos, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz, Pai. Que nós necessitamos, Senhor Deus, ter transformação em nossas vidas, Pai. Que nós necessitamos, Senhor, de Te louvar, Senhor, de Te adorar, de estar mais perto de Ti, Senhor. Porque este mundo, Senhor, perdeu o brilho para nós, Senhor. Nós não queremos, Pai, estar conformados com esse mundo. Mas queremos, Senhor Deus, receber da Tua glória. Sair, Senhor, dessa mesmice desse mundo, Pai, para alcançar planos maiores, planos melhores, planos espirituais, Senhor, para alcançar aquela paz que excede todo entendimento, Senhor, para alcançar, Senhor Deus, vislumbrando, Pai, vislumbrando, vendo, Pai, a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, nós queremos sentir a Tua glória, Senhor Jesus. Pai, fala ao nosso coração, Pai. Fala profundamente, Senhor, ao nosso coração. Nós necessitamos, Senhor, dessa transformação. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, com a nossa vontade aberta diante de Ti, Senhor. Te clamando, Senhor, nos transforma, Pai.
Nós queremos ser esses sacrifícios vivos, Senhor Deus, diante de Ti, para que possamos alcançar essa transformação, Pai. Nós somos falhos, Pai. Nós precisamos muito melhorar, Senhor, muito melhorar, muito nos transformar, Pai. Muitas vezes nos sentimos fracos, Senhor Deus, mas venha, Senhor, com Teu Espírito Santo sobre nós, venha com a Tua fortaleza sobre nós, Senhor Deus. Venha mostrar a Tua glória sobre nossas vidas, Pai. Porque Tu sabes que nós Te amamos, Jesus. Tu és a nossa única esperança, Pai. Tu és a nossa única luz, Senhor, que ilumina a nossa vida. Nós Te amamos, Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Que os dias são maus, porque vivemos no lugar de opressão, Senhor. Porque temos necessidades, Pai. Mas, Senhor, que tudo isso possa ficar em segundo plano, Pai. E que a Tua glória, Senhor, possa brilhar tão fortemente em nossas vidas, Senhor. Que essas nossas necessidades tolas, Pai, possam todas ficar para trás, Senhor. Fala hoje aos nossos corações, Pai. Aceite o nosso louvor. Faz uma faxina geral em nosso coração, Senhor. Tira tudo que não presta, Senhor. Nos fortaleça, Pai. Não pelo nosso merecimento, Pai, mas em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Evaldo, com você. Amém. Obrigado pelo instrumento.